Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, sexta-feira da terceira semana do Tempo Comum. Evangelho de hoje, de Marcos 4, versículos do 26 ao 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Queridos irmãos e irmãs, Jesus se utilizava de parábolas principalmente ligadas ao campo. Por quê? Porque o movimento de Jesus era um movimento camponês, né? Podemos ver que Jesus fala do campo, Jesus fala do tempo, Jesus fala da semente, Jesus fala da espiga, Jesus fala dos cordeiros. Ou seja, o movimento de Jesus é um movimento camponês. Eu já falei isso aqui também, mas repito: quem fará a passagem do movimento de Jesus, do movimento camponês para o movimento urbano, ou seja, o movimento das cidades, é Paulo. É Paulo de Tarso. Até então, o movimento de Jesus era um movimento do campo. Outro aspecto interessante do texto: o reino dos céus não depende da ação do homem, somente de Deus. O que o homem faz é lançar a semente. O restante quem faz é Deus. A nossa função é plantar a semente. A semente é plantada no coração do outro, Deus fará com que ela germine se o outro permitir. Porque a pessoa pode fechar o coração. Eu já falei para vocês em outras oportunidades, tem um texto do paralítico, né, que abrem o teto para colocar o paralítico, que há pecados que nos paralisam. O pecado, ele endurece o coração do ser humano. Isso dificulta a penetração da palavra de Deus. Não impede, mas dificulta bastante. Porque para Deus nada é impossível. Aquele adágio, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então não há nada impenetrável, mas há obstáculos que dificultam, sim, a ação de Deus. Uma pessoa reticente, uma pessoa teimosa, uma pessoa revoltada, que não queira saber de nada, ela fará com que o processo de transformação e de mudança da sua vida seja retardado, demore mais. Ou até não aconteça, porque Deus não interfere na liberdade das pessoas. Se a pessoa bater o pé e falar que não quer saber dele, ele não vai interferir. Ele não vai. Ponto passivo. Portanto, a semente, ela é algo que começa pequena e ela se desenvolve dentro do coração do ser humano. E ao se desenvolver, transforma. Porque a origem começa na semente, ela vai se desenvolvendo, até que ela se torna uma árvore e aí ela começa a dar frutos. Assim também é o processo de conversão em nossa vida. A semente é plantada, ela vai se desenvolvendo, nós começamos a passar por um processo de conversão e de mudança até que nós começamos a gerar frutos de amor, de caridade, de bondade para com o outro. Então é compreender que a ação de Deus em nossa vida se dá em dois momentos. Alguém semeia em nós. Alguém vai fazer alguma coisa boa, que ele vai chamar a atenção, e diz, meu Deus, né? Por que isso? Ou alguém vai falar de Jesus, alguma coisa vai acontecer. Alguém semeia. Se meu coração estiver preparado, a semente cai e já começa o processo. Se não, Deus vai preparando o meu coração até o momento em que
ele começa a se desenvolver. Depende da pessoa que semeia, depende da terra, nosso coração, e depende da ação de Deus. É um processo triplo, né, que gera a nossa conversão. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.